Seguinte, Feijão e Samuca. Sobre o vestibular da UEL, o que vocês acham que assim pode aparecer nesse ano de vestibular da UEL? Tem alguma data comemorativa? Tem algum evento que se encaixa na matéria de vocês? O que pode aparecer na opinião dos senhores? Senhores. Vai lá, Samuca. Quer que comece? Começa aí, porque esse daí é mais pra você do que pra mim. Bom, todos os anos nós temos efemérides, né? Efemérides, bonita palavra, né? Esse não é legal, cara, eu gosto. Demorei vários anos para descobrir o que significava. Eu só falava. Efemérides são datas que completam o aniversário, né? Então, quando um evento ele completa lá 100 anos, 300 anos, 50 anos, etc e tal, isso vira uma efeméride. Eu aprendi agora. Você viu só? Obrigado. É que eu não dei aula para você. É verdade, pode ser isso. Mas esse ano nós temos algumas efemérides. Porém, o vestibular da UEL não costuma ser um vestibular que cobra efemérides. Veja, eu não disse que não cobra. Eu disse que não costuma ser um vestibular que cobra. Isso que mata. Exatamente. Não costuma cobrar, mas no seu vestibular sempre fala, vem, Mas a gente pode fazer algumas correlações com alguns temas, algumas questões que podem aparecer na prova. Como, por exemplo, a UEL colocou como uma das obras, não mais literária, mas um disco, né? Um álbum. Para você que é jovem, menos de 30 anos, um disco... Explica aí. Vamos dizer assim, antes do Spotify, eles gravavam e tinha um CD, um LP. Eu até estava esquecendo, eu tenho o Cabeça Dinossauro, Sim. que é o disco do Titãs, eu tenho um LP dele, né? E esse disco, ele está correlacionado ali ao período final da ditadura militar, né? Ou seja, o disco é de 1986... O período do regime civil-militar acaba em 85, é de 64 a 85. E pode ser que apareça alguma coisa correlacionando os dois fatos. Lembrando que uma efeméride são 60 anos do golpe civil-militar de 1964. Mas foi golpe? Aí, gente... bom. Será que a prova vai aparecer isso? Foi golpe? Acho que não é bom a gente entrar nesse assunto, porque senão o YouTube vai derrubar. Vai derrubar. Hoje eu tava dando aula, eu tava falando sobre a Revolução Chinesa, aí você tem a palavra comunismo caiu. Eu falei, gente, põe um pi aí pra nós. Depois o povo fala que é só na China que o Google trava, né? Aqui também. Então, cara, pode aparecer, claro, né? Alguma efeméride, algum acontecimento do ano. A gente sempre fala pro aluno, fica antenado com o que aparece ao longo do ano. Especialmente no primeiro semestre, né? As provas, quando elas acontecem nessa etapa, né, Feijão, ali por volta de setembro, outubro, novembro, né, quando os vestibulares começam a acontecer, geralmente as provas são preparadas um pouco antes, ou seja, até o final do primeiro semestre, comecinho no mais tardar do segundo semestre. Então, a gente sempre fala para o aluno, até julho vale a pena você ver o que aconteceu ao longo do ano, acontecimentos que podem de alguma forma aparecer na prova. E aí sim, a UEL costuma trazer, sabe, alguma notícia, algum fato do ano, que pode aparecer como uma questão de geopolítica ou de história. Por exemplo, eu lembrei hoje, lá no grupo, que nós tivemos um mapa mundi feito pelo IBGE. Não sei se vocês chegaram a ver essa notícia. O IBGE fez um mapa mundi no começo desse ano, agora, sei lá, 3, 4 meses atrás, e chamou muita atenção, gerou uma série de memes e uma série de repercussões, porque esse mapa mundi ele era fora do convencional. Então, ao invés de você ter a Europa, que é geralmente a projeção de Mercator, Jaque, beijo pra você. Ele coloca o Brasil no centro. Então você pega o mapa, então você pega a projeção aqui, ao centro você tem o Brasil. E aí quebra tudo aquilo que a gente está convencionado a identificar. E aí gerou um monte de coisa, nada a ver isso. Os outros falam, não, é isso aí mesmo, vamos colocar o Brasil ao centro. E, bom, se a gente pegar os professores de geografia, eles vão falar, tudo uma questão de perspectiva e da forma que você vai mostrar. Então, tudo uma questão, se a projeção ela tá correta. Você pode colocar o Brasil ao centro, a África ao centro, sei lá, Austrália, ou seja o que for, né? Tá tudo certo. Isso pode virar uma questão. Uma questão que trabalha ali sobre, talvez, algum aspecto da cartografia, que é um tema que a UEL gosta bastante na geografia, ou até aspectos ligados à parte histórica, né? De eurocentrismo, por que colocar o mapa sempre a Europa ao centro e por que não colocar a Europa ao centro? Dá para pegar alguma obra artística, tem um historiador uruguaio, não lembro agora o nome dele, que ele tem uma obra bem conhecida, que é o mapa da América do Sul, só que ao contrário, né? Então, tudo uma questão de perspectiva. E aí, esses assuntos podem aparecer na prova também. Essas construções do tipo de mercado sempre tinham um significado, né? Por exemplo, uma visão mais eurocêntrica. Sim, exatamente. Aí o outro tinha o negócio da ONU, né? Alguma coisa relacionada a isso que eu não lembro. Faz muito tempo. Se você pegar a logo da ONU, ela não coloca ninguém ao centro, né? Ela coloca a partir da perspectiva dos polos, de cima, né? Então, sempre tem um porquê. Um discurso tem um porquê, uma imagem tem um porquê, uma charge tem um porquê, um quadro tem um motivo. E
Pro aluno que vai fazer a prova, é importante que ele tente buscar o porquê. Ele tenta entender o porquê que aquele quadro foi feito daquela forma. Eu sempre falo assim, Napoleão. Todo mundo lembra daquele quadro Napoleão empinando o cavalo. Foi mandado fazer a partir do Napoleão, dos interesses dele. Embaixo vai aparecer escrito assim, Júlio César, Carlos Magno, grandes conquistadores, que quase unificaram a Europa. Então, o que ele está tentando mostrar? Olha o que eu posso fazer. Esse é o meu caminho. Mas se você pegar as derrotas napoleônicas, por exemplo, a derrota na Rússia em 1812, aí os quadros já vão ser com Napoleão, mas já representado com a altura próxima do que ele era, ou até mais baixinho do que ele era, né? Mais careca do que ele estava. Opa! É um sangue napoleônico. É do time. Vai mostrar ele mais gordinho do que ele estava. Uhum. É uma representação. Sim. Charges. A UEL gosta muito, por exemplo, da temática cobrar sobre a questão nazifascista. Especialmente sobre a ascensão nazista, mais do que a própria Segunda Guerra Mundial. E aí ela já cobrou imagens de jornais antissemitas. Antissemitismo é a perseguição sistemática aos judeus, e que colocava o judeu com uma característica disforme. Então era sempre o judeu com o nariz para baixo, aquele nariz meio de bruxa, né? Com os olhos esbugalhados, com a face sempre meio desfigurada, uma coisa meio selvagem para desumanizá-lo. Né? Então tem uma charge que eu mostrei também em aula hoje, com um judeu parece o pinguim do Batman. E essa é a ideia, desumanizar para que você pudesse naturalizar a ideia de que o judeu seria inferior, que é a visão básica do arianismo. E aí o aluno tem que olhar para aquela charge e ele tem que ter esse repertório cultural e fazer essa análise, né? Para conseguir acertar. É que geralmente nessas questões que envolvem imagem, né? Às vezes você olhando lá e lembrando, por exemplo, de uma aula, do que o professor falou sobre o significado dessa imagem, já ajuda você a responder a pergunta ali. Porque e conceitos também são dá muito, importantes, né? não é gatilho, né? Alguns pontos que você olha a imagem e fala, não, tá, beleza. Sim. Essa aqui remete ao nazismo, fascismo e tal, autoritarismo. Descortina, né? Como se fossem tópicos, né? Isso, exatamente. Mas é exatamente isso. Quando o aluno começa a ter essa capacidade de observar uma imagem ou um conceito, aparece lá um termo específico, sei lá, neocolonialismo, e aí ele consegue correlacionar esse neocolonialismo, saber que tem a ver com o século XIX, tem a ver com a segunda revolução industrial, tem a ver com a busca por matéria-prima, mercado consumidor, a ideia de uma missão civilizatória. Você começa a ter um termo que traz ali para você 5 ou 6 outros termos, e isso colabora na resolução da questão, né? Show de bola. O Zanin falou, são as caixinhas. Né? As caixinhas, né? Tirando os conteúdos das caixinhas ali. E eu sempre falo o seguinte também para os alunos. Cara, olha a letra miúda, sabe? A referência bibliográfica. A referenciazinha da imagem. Porque, às vezes, o aluno esquece de olhar essa parte e ela pode te ajudar. Pode ter uma data que te ajude, pode ter um nome que te lembre alguma coisa, um conceito, um autor. E aquilo ali também é um fator que vai abrir a gavetinha e vai sair uma série de informações. Assim serve pra vida também, tá, aluno? Não serve só pra vestibular, não. Você vai assinar, por exemplo, um contrato pra comprar um apartamento na Caixa Econômica, né? Onde a Poli, esposa do nosso amigo, trabalha. Pô, você vai ler o contrato inteiro, inclusive as letras miúdas, que vai dizer ali que se você não pagar, acontece isso, aquilo outro. É a letra miúda. Você viu o comercial lá da Casas Bahia? Cuidado, a letra miúda que tá dizendo que você vai se ferrar. Nada contra Casas Bahia, tô dizendo aqui hipoteticamente. Contratos, né? Você leu as suas letras miúdas do seu Claro contrato? que eu li, claro, nossa. Feijão, você leu as letras miúdas do contrato que a gente assinou com eles aqui? Pra O pior do casamento, cara. Rapaz, metade do grupo é nossa agora. Você fica esperto. Ô, Samuca, ó, segura um pouquinho que agora eu vou passar a bola pro Feijão. Bora. Porque depois a gente vai falar um pouquinho sobre história geral também, que acho que a gente falou um pouquinho mais sobre Brasil, né? Aí depois a gente... fala de uma geral. Se você souber a história geral, aí a gente fala um pouquinho de história geral. Acho que eu lembro um pouquinho. Talvez ele saiba. Às vezes ele sai. Lá no grupo você dá as duas ou... Eu leciono as duas. Ah, tá. Beleza. Não. Que ele corrigiu, né? Quinta série. Eu conheço tanto a quinta série desse rapaz que eu dei aula pra ele na quinta série. Eu dei aula pra ele na quinta Na série. quinta? Sério, sim. Cara. Na quinta série, no Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco. Foi onde eu conheci ele. Ele tinha bastante cabelo na época. Tinha um monte. Nossa. Quinta série, Sim, mano. eu tenho uma Quinta foto. série é Vou tempo, procurar aqui, ver se eu acho. Eu tenho uma foto, aí eu fiz um debate e aí era sobre cruzadas. E eu sacanei a turma, porque aí eu fiz eles pesquisarem sobre, entreguei um texto base e falei assim, beleza, parte da turma vai defender os cristãos, parte da turma vai defender os muçulmanos. Aí eles prepararam toda a argumentação, tal, não sei o que, esse é um debate. E eles foram vestidos, fizeram os escudos, não sei o que, botaram a cruz e tal. Cristãos. E aí só que acontece. Aí você defendeu o quê? Você lembra qual que você defendeu? Rapaz, eu não lembro nem disso aí, mas Tá, beleza. Mas eu não lembro quem eu defendi. Aí a galera que chegou na hora do debate falou, então pronto, todo mundo pronto, beleza, então separa aí. Agora o negócio é o seguinte,
quem ficou pra defender os cristãos vai ter que defender os muçulmanos. E quem defendeu Inverteu. os muçulmanos... Deu um nó na cabeça da molecada. queria me matar. A molecada que decorou fez... Ai, meu Deus do céu. Só que daí você trabalha a parte de argumentação do indivíduo, né, cara? E aí o cara Você tem que se usa virar nos o 30, revés né? ali. É. Quinta série. Quinta série, pai. Tá sempre na gente. Não, Mas foi não dá. semana passada isso aí. Nem faz Até tanto o Edmilson tempo, ontem, assim. o Guerra falou assim, rapaz, esses dias eu fui dar lá na outra cidade, aí o Edmilson falou, É. o Edmilson.